Mal-estar, dor no corpo, febre e tosse. Com certeza você já deve ter sentido isso na sua vida. Mas esses são sintomas de gripe, virose ou resfriado? No Sertão Saudável de hoje você vai entender quais as diferenças e quais as causas dessas doenças que ainda confundem muita gente. Qual a diferença entre gripe, resfriado e virose? Bem, o resfriado e a gripe são infecções virais popularmente conhecidas como viroses. Então, o resfriado ele tem uns sintomas mais leves, que normalmente são mais bem tolerados pelas pessoas, que normalmente inclui dor no corpo, dor na garganta, e a pessoa normalmente tem esses sintomas durante 3 a 4 dias. Já a gripe, ela pode ter os mesmos sintomas, só que esses sintomas são muito mais agravados. Então as dores no corpo elas são mais fortes, a febre é mais alta, a dor na garganta também é mais forte e esses sintomas podem durar cerca de 7 dias ou mais, podendo chegar até 2 semanas. Então é muito importante que a pessoa que tem esses sintomas procure um serviço de saúde para ter um diagnóstico mais preciso. Então, principalmente crianças a partir dos 2 anos, idosos acima de 60 anos, devem procurar um médico para ter um diagnóstico mais preciso, porque a gripe, a virose e o resfriado também pode evoluir para uma pneumonia, por exemplo. Quais os principais sintomas dessa virose? Bom, como nós já comentamos, essas viroses elas têm sintomas muito comuns. Então pode ser uma dor de garganta, uma dor de cabeça, um mal-estar, a dor no corpo, a febre. Então tanto a gripe como a virose, o paciente que tem um ou outro, ele vai apresentar esses sintomas. A principal diferença é que no resfriado, esses sintomas eles são mais leves e normalmente duram de 3 a 4 dias. O agente causador do resfriado é o rinovírus, né? E normalmente esse rinovírus ele causa esses sintomas mais leves na pessoa. Já a gripe, como nós comentamos, ela pode durar até 7 dias, até 2 semanas, por exemplo, e essa dor no corpo, a dor na garganta, a dor de cabeça, todos os sintomas, né, que são bastante semelhantes com o resfriado, eles são muito mais graves. A gripe ela é causada pelo vírus da influenza, né, e o paciente ele sofre muito com essa doença. Já o que nós chamamos de virose propriamente dita, elas são provocadas pelos chamados adenovírus. E esses adenovírus eles podem causar tanto infecções respiratórias como infecções do trato gastrointestinal, por exemplo. Então, quando a pessoa tem a virose, ela pode apresentar problemas respiratórios, mas também náuseas, tonturas, né? E outros sintomas relacionados a problemas gastrointestinais, como diarreia e vômito, por exemplo. Eu gostaria de saber qual o tratamento adequado para resfriado, gripe e viroses respiratórias. Normalmente não existe um medicamento que trate essas viroses, né? Então, como são infecções virais, os medicamentos que são disponíveis para o tratamento, eles não vão combater o vírus. Normalmente, nós recomendamos que o paciente tenha uma boa hidratação, então essa hidratação ela ajuda a fluidificar as secreções, né, a manter o corpo, o organismo hidratado, que é muito importante para o paciente que tem essas viroses. Normalmente também se aconselha utilizar um analgésico, um antitérmico, né, que tem a função de combater a dor do corpo, de reduzir a temperatura do corpo, e pode-se utilizar também um descongestionante nasal, que vai diminuir o desconforto que é provocado tanto pela gripe como pela virose, ou também pelo resfriado. Então, existem vários medicamentos no mercado que podem ser utilizados para o tratamento, mas é muito importante comentar que não existe medicamento que seja universal para essas doenças, tá? Então, esses medicamentos, eles ajudam a reduzir o desconforto que o paciente sente, mas de maneira nenhuma ele vai combater o vírus, que é o causador dessas viroses. Eu gostaria de saber como funciona a vacina contra a gripe. Bem, a vacina contra a gripe ela tem sido muito importante no combate a essa doença, né? É importante salientar que essa vacina ela combate a gripe, mas não combate os sintomas do resfriado. Então, como é que funciona essa vacina? Essa vacina ela é uma vacina trivalente que vai proteger o nosso organismo contra
3 tipos de vírus que podem provocar a gripe, e a composição da vacina ela pode mudar anualmente. Então, essa composição ela é determinada pela Organização Mundial da Saúde, que recebe informações de todos os países do mundo a respeito dos tipos de gripe mais prevalentes naqueles países, e de acordo com esse diagnóstico de cada país, ela determina a composição daquela vacina. Então, é muito importante que a pessoa tome uma dose da vacina todos os anos, porque dependendo da época do ano, o tipo de gripe que é mais prevalente, que é mais comum em determinadas regiões, ele pode mudar e, consequentemente, a composição da vacina também vai mudar em função disso. Então, para as pessoas que ainda têm dúvida se a vacina é segura, se a vacina realmente funciona, né, nós sempre salientamos que a vacina contra a gripe é a forma mais simples, mais comum e mais segura de evitar os sintomas da gripe. Quais as principais reações adversas da vacina? Bem, as pessoas ainda têm muito receio, ainda têm um certo medo de tomar a vacina, porque dizem que a vacina contra a gripe não é segura. Então, mais uma vez, nós salientamos e reforçamos essa informação, que a forma mais segura de combater a gripe é tomando anualmente uma dose da vacina. Então, essa vacina já vem sendo administrada em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, através de campanhas coordenadas pelo Ministério da Saúde, e nós sempre ressaltamos essa informação, que é a forma mais segura de combater a gripe. Mas, como toda vacina, algumas reações adversas podem acontecer. Então, normalmente essas reações adversas são reações leves, que podem durar no máximo 1 ou 2 dias, que pode ser desde uma dor no local da injeção, uma dor no corpo, uma febre e um leve mal-estar. Normalmente esses sintomas eles desaparecem em torno de 1 a 2 dias e normalmente é isso que acontece quando se toma a vacina. Então a vacina é uma forma segura e as pessoas podem tomar sem nenhum problema, sem nenhum receio. Por que não devemos usar antibióticos para curar gripes ou viroses? Bem, como nós vimos, a gripe, a resfriado e as viroses em geral, elas são provocadas por vírus, né? Então, os antibióticos que são muito utilizados para tratar infecções bacterianas não vão surtir efeitos nessas viroses. Então, normalmente as pessoas acham que tomando antibiótico, né, porque normalmente a pessoa tem febre, tem uma dor na garganta, tem uma irritação, as pessoas acham que já deve tomar um antibiótico que vai tratar esses sintomas. Então, o antibiótico ele pode trazer vários problemas para o nosso organismo, principalmente porque ele não vai ter efeito contra os vírus, né? Ele pode provocar alterações na nossa flora bacteriana, que já existe normalmente no nosso organismo, e essas alterações na flora bacteriana podem causar diversas doenças no nosso corpo, né? Provocar infecções na garganta, infecções urinárias e outras doenças provocadas por bactérias. Mas o grande problema associado ao uso indiscriminado de antibióticos é a chamada resistência bacteriana. Então as pessoas têm utilizado cada vez mais sem controle os antibióticos e hoje nós temos bactérias cada vez mais resistentes que muitos antibióticos não servem mais para combater essas bactérias. Muitas vezes é necessário fazer uma associação de antibióticos e aí os efeitos colaterais desses medicamentos eles vão ser exacerbados para o paciente que usa, então existe um risco muito grande nesse uso indiscriminado. Uma outra coisa que é importante, que por conta desse uso indiscriminado, os antibióticos hoje em dia só podem ser adquiridos na farmácia com a receita de controle especial. Então eles têm que ser prescritos por um médico, há uma retenção da receita na farmácia para que a pessoa possa comprar esse antibiótico. Então comprar antibiótico sem receita médica também é uma prática que não é legal do ponto de vista da saúde pública. Por que as crianças têm mais resfriado do que os adultos? Bem, normalmente as crianças são mais acometidas por esses vírus porque a imunidade delas ainda está sendo formada. Então, como o organismo ainda está em formação, o sistema imunológico ainda não está imune ao rinovírus, ao vírus da influenza, normalmente as crianças são mais acometidas por essas viroses, principalmente quando iniciam a vida escolar. Então, uma coisa que é importante é que essas viroses, elas podem infectar, esses vírus podem infectar o nosso organismo desde a infância até a velhice. Então o nosso organismo não está imune a esses vírus, né? Então é sempre importante ter um diagnóstico preciso para se escolher a melhor maneira de tratar essas viroses.
Quais os principais medicamentos utilizados para o tratamento dessas viroses? Bem, então como nós já comentamos, não existe um medicamento que seja direcionado para o tratamento dessas viroses. Então, normalmente os medicamentos que são utilizados, eles são indicados para combater os sintomas da gripe, que são principalmente as dores no corpo e a febre. Então, existem vários medicamentos, né, que na sua composição química eles empregam mais de uma substância. Essa substância normalmente é um analgésico, um antitérmico e um descongestionante nasal que vai justamente aliviar esses sintomas da gripe. Então aqui, por exemplo, nós temos um medicamento que é muito comum, muito vendido aí nas farmácias, e uma coisa que a gente chama a atenção na composição química desse medicamento é a presença do ácido acetil salicílico. Então, se não houver um diagnóstico preciso de que tipo de virose está acometendo o paciente, então normalmente o paciente tem febre e dor no corpo, que essa febre e a dor no corpo, se tiver associada a manchas na pele, por exemplo, pode ser sintomas de dengue. E quando a pessoa tem dengue, não pode tomar de maneira nenhuma medicamento que contém o ácido acetil salicílico, porque o ácido acetil salicílico vai aumentar o risco de uma hemorragia e levar o paciente à morte, no caso dele estar com o vírus da dengue. Então, por isso que nós sempre chamamos a atenção de que se sintomas permanecerem por mais de 7 dias, por mais de 2 semanas, no caso da gripe, deve-se procurar um serviço de saúde para que seja feito um diagnóstico mais preciso para o tipo de virose. Um outro medicamento que também é muito utilizado para o tratamento da gripe, emprega, por exemplo, paracetamol, clofeniramina, fenilefrina. Então, normalmente, na composição química desses medicamentos, nós temos sempre um analgésico e um antitérmico e um descongestionante nasal que vai aliviar a coriza, o corrimento, as secreções. Então, é sempre importante também, né, mesmo que esses medicamentos eles sejam isentos de prescrição, eles não são isentos de orientação. Então, sempre que for comprar e usar esse medicamento, é bom consultar um médico ou seu farmacêutico. Existem remédios caseiros para combater gripes e resfriados? Bem, os sintomas da gripe e do resfriado, como nós vimos em questões anteriores, eles podem durar alguns dias ou até algumas semanas, como no caso da gripe. Então, normalmente, quando o paciente tem uma boa hidratação, quando ele tem repouso, quando ele não faz muito esforço físico, não faz uma atividade física muito forte, esses sintomas eles podem desaparecer com o tempo, né, o que é normal no curso da doença. Então, as pessoas têm um hábito também muito grande de usar medicamentos e principalmente preparações caseiras para tratar os sintomas tanto da gripe como do resfriado. No caso dos medicamentos caseiros, não existe comprovação científica de que eles possam ser úteis no tratamento tanto da gripe como no resfriado. A prática clínica tem mostrado, através de vários programas de fitoterapia que são implantados no Brasil, né, em vários estados, em vários municípios, que algumas preparações caseiras elas podem ajudar a aliviar esses sintomas. Então, nós temos uma mistura que é muito famosa, que é o limão, né, o suco de limão com mel, que é muito utilizado pela população, que pode ajudar a aliviar esses sintomas. O limão ele é rico em vitamina C, o suco de laranja também é rico em vitamina C, a acerola, por exemplo, é muito utilizada e além da vitamina C, existem outros antioxidantes que podem combater os radicais livres, reforçando a defesa do nosso organismo. Algumas plantas medicinais, como eucalipto, como hortelã, abacaxi, a umburana de cheiro, que é muito comum na região Nordeste, também tem sido empregada com sucesso em vários programas de fitoterapia, através do emprego de formulações farmacêuticas, né, através de xarope, através de lambedor, e tem tido resultados muito satisfatórios em aliviar esses sintomas, tanto da gripe como do resfriado. Que cuidado devo ter em caso de gripe ou resfriado? Bom, então no caso do tratamento da gripe e do resfriado, nós já fizemos algumas sugestões de tratamento medicamentoso, né, de alguns medicamentos sintéticos, medicamentos caseiros, mas é sempre importante que, antes de usar qualquer medicamento, fazer o uso de um tratamento não farmacológico. Então, esses sintomas, como nós comentamos, eles podem desaparecer após alguns dias e é importante que a pessoa tenha uma boa hidratação, que tome pelo menos 2 litros de água ao longo do dia, que tenha repouso, que não
realize atividade física, um esforço físico demasiadamente forte. É importante que a pessoa se agasalhe bem, que evite lugares fechados, que tenha aglomeração muito grande de pessoas, evitar consumos de bebidas ou alimentos gelados. Então são algumas alternativas não medicamentosas que podem ajudar a diminuir ou a aliviar esses sinais, os sintomas da gripe e do resfriado. Persistindo esses sintomas, um médico, um profissional de saúde qualificado para fazer um diagnóstico mais preciso deve ser consultado. E no caso de utilizar algum medicamento, se precisar de alguma orientação correta quanto ao uso desse medicamento, o farmacêutico é o profissional de saúde mais indicado para essa finalidade. No próximo bloco, o farmacêutico vai ensinar uma receita medicinal que é tiro e queda para gripe, viroses e resfriados. Não saia daí! Bom, pessoal, então para encerrar o programa de hoje, nós vamos aprender a fazer uma receita caseira, uma preparação caseira que é muito utilizada em programas de fitoterapia em vários estados, em vários municípios, para o tratamento dos sintomas da gripe e do resfriado. Então nós vimos que algumas plantas medicinais, como o eucalipto, então aqui nós temos algumas folhas de eucalipto que pode ser utilizado o chá dessa planta para fazer o lambedor à base do chá de eucalipto. Nós temos também o alecrim, o hortelã e uma planta que é muito utilizada na medicina popular para o tratamento de infecções respiratórias, de gripe, de resfriado, de asma, de bronquite, é a umburana de cheiro, que o nome científico dessa planta é a Amburana cearensis e é uma planta muito recomendada em programas de fitoterapia no Brasil inteiro, principalmente no programa Farmácias Vivas, que é coordenado pela Universidade Federal do Ceará. Então hoje nós vamos aprender como se faz uma preparação caseira utilizando as cascas da umburana de cheiro. Uma coisa que é muito importante a gente comentar é saber escolher a parte correta da planta. Então a umburana ela é muito utilizada na medicina popular para tratamento de infecções respiratórias e a parte da planta que é utilizada é a casca do caule. Então nós reconhecemos a casca pelo odor característico da cumarina e é a parte que deve ser empregada para essa finalidade. Existem outras preparações que são utilizadas para o tratamento de diarreia, de disenteria e aí nesse caso se utiliza muito a semente. Então é muito importante saber escolher a parte da planta que vai ser utilizada na preparação do medicamento caseiro. Então nós vamos cortar um pouco dessa casca, cerca de 50 gramas. E recomenda-se que seja feita a decocção, ou seja, o cozimento dessa casca do caule. Então, nós temos duas maneiras de preparar esses medicamentos caseiros, que é pelo método de infusão e pelo método de decocção. Então, como nós estamos utilizando uma parte dura da planta, que é a casca, normalmente nós utilizamos o método de decocção, que consiste em ferver a parte da planta junto com a água e, através da obtenção desse cozimento, nós podemos tomar o cozimento puro ou incorporar esse cozimento em alguma outra forma que possa dar um maior volume, uma maior textura a essa preparação. Então, normalmente se utiliza o xarope, que pode ser obtido a partir de açúcar, Existem técnicas de preparação desse xarope, ou pode-se utilizar, por exemplo, o mel de abelha. Bem, então recomenda-se que use 50 gramas de casca da planta para cada 200 ml de água. Então nós vamos colocar a água no recipiente e vamos colocar no fogo para iniciar a fervura, para iniciar o cozimento, até se sentir aquele cheiro característico da cumarina que está presente na casca da planta.
Então, para a obtenção do lambedor, recomenda-se que se misture o decópito da planta com o mel. Então, nós recomendamos que para cada parte de mel se adicione uma parte do decópito. Então, é só adicionar, é só misturar bem e tomar. Muito gostoso. Saúde!